Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Vocês estão me ouvindo bem? Passo aí o positivo ou o negativo? Verinha, Alberto, eu acho que estão me ouvindo bem, né? Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de setembro de 2024, segunda-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a questão, hoje, 559, do capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Está na parte segunda, não é? Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo aqui, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias e nos ajudando na nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Questão 559 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: também desempenham função útil no universo todos os espíritos inferiores e imperfeitos? Que na semana passada nós estudamos a questão 558, que Kardec perguntava: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E aí ele falou que os espíritos, né, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, ele estava falando aqui dos espíritos superiores, que são os ministros de Deus. E aí nós trabalhamos até falando de Jesus, não é? Um dos ministros de Deus, os espíritos perfeitos, os espíritos superiores, né? Só que a questão 559, já que o amigo espiritual falou tão belamente, né, sobre os espíritos superiores, os ministros de Deus, falando de Jesus, agora Kardec fez assim, tudo bem, mas e o outro grupo? É? Porque no mundo só tem o espírito perfeito. Então ele quer saber agora, também desempenham função útil no universo, os espíritos inferiores e perfeitos? Porque os superiores, os perfeitos, já sabemos que realizam. E a raia miúda, que somos nós. E aí os amigos espirituais dizem: todos têm deveres a cumprir. Isso aqui é fantástico, né, gente? Quando o amigo espiritual diz isso, todos têm deveres a cumprir, nós já não poderemos mais dizer, mas eu, né, mas eu tenho um problema e não posso. Acabou, acabou. Não existe mais essa coisa do eu não posso, eu tenho um probleminha. O que eles dizem? Todos têm deveres a cumprir. Deixa eu ver aqui dentro, só para facilitar para você. Todos têm deveres a cumprir. Então, quando ele diz isso, ninguém mais pode dizer, dar uma desculpa, alegar que tem um impedimento. Depois ele diz aqui: para a construção de edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como arquiteto? Então, se você tem, vamos imaginar, né, a construção de um grande edifício, né, de um grande estádio, vamos imaginar assim, né? Aí, quem é que vai trabalhar lá? É só o arquiteto? É só o engenheiro?
É só o mestre de obra? Eles vão conseguir levantar essa obra, esse prédio? Claro que não. Vai começar com um cara que pega o tijolo do caminhão e leva, bota lá no chão. Vai eu ter outro que carrega o saco de cimento, né? Vai ter outro que vai virar o cimento. O motorista que levou. O motorista que levou. Né? Vai ter aquele cara que fica distribuindo quentinha para os trabalhadores lá dentro. Trabalhou na olaria. O que trabalhou na olaria para fazer o tijolo para aquela grande obra. Então, cada um vai ter que fazer alguma coisa. Porque se você deixar só por conta dos engenheiros e dos arquitetos, não sai do chão. Não sai do chão. Tem os fiscais para ver se a obra está indo bem. Né? Tem aquele cara que vai dar o documento dizendo está liberado, o corpo de bombeiro que vai vir dar licença, tem o pessoal da hidráulica, tem o pessoal da eletricidade, até a equipe de elevador que tem que estar funcionando. Então, ele diz aqui, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre, quer dizer, não participa tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto, todos participam. Vamos dar uma olhadinha na questão, vou voltar um pouquinho na questão 540. Deixa aí, deixa 560 aí. Vamos lá na questão 540. Olha o que está escrito aqui na 540, o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É para a gente, Denise, é 540? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Então, Não, lê a questão toda, tá. a resposta toda. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de íntima ordem e executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde apreender em seu conjunto. Então, como ele diz aqui, né? Todos têm deveres a cumprir, desde aquele mais inferior, mais simples, até aquele mais complexo. Né? Desde o espírito mais primitivo até o espírito puro. Cada um, dentro do seu grau evolutivo, tem uma tarefa a realizar. Como nós falamos na questão da obra. Todos têm uma tarefa a realizar. Logicamente que quanto mais o seu nível vai aumentando, a sua responsabilidade na obra vai aumentando. Mas todos têm o que fazer, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Uma questão 560. Olha que interessante essa questão. Kardec pergunta: tem atribuições especiais cada espírito? Olha o que eles dizem. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas.
presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Quer dizer, cada um de nós, por isso que a nossa caminhada é longa, do espírito, como ele falou, do átomo ao arcanjo, o átomo seria a mônada celeste, né? Então, do átomo até o arcanjo, que é espírito puro, nós temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Jesus é o espírito que conhece tudo dentro do grau evolutivo dele, como um espírito perfeito. Porque o conhecimento total está em Deus. Isso nenhum deles vai ter, nunca. Né? Nenhum deles vai ter. Mas o espírito puro tem um conhecimento, né, que se aproxima, conforme se dizer, né, de Deus, porque ele entende a vontade do Pai. Agora, tudo isso foi conquistado através dos milênios e bilhões e bilhões de anos. Trabalho e esforço, trabalho de nada de graça. Então, ele diz aqui que todos nós temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, até para poder ser espírito perfeito, né? Presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Então, nós vamos ter que, até o espírito perfeito, caminhar em todos os pontos do universo. Imagina aqueles espíritos que dirigem galáxias, no plural, não é uma galáxia. Né? O quanto esse espírito já andou no universo para adquirir esse conhecimento. Então, para poder até ser um espírito que constrói, vamos dizer assim, constrói um sistema solar, vamos dizer assim, né? Ele precisa entender de tudo aquilo daquele sistema. Exatamente. Desde a mínima poeirinha Exatamente. até o ser mais Ele tem que dominar o né? serviço. Ele tem que dominar aquilo tudo. Para isso, ele tem que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Vai demorar muito tempo? Ah, vai. Vai. Mas é por isso que lá na questão 115 do Luiz Fei diz, Deus criou o espírito simples e ignorante, deu a ele uma missão, trabalhar para alcançar a perfeição e aí poder se aproximar dele, Deus. Você lembrou agora um exemplo do dono da Casa de Bahia. Os filhos dele foram trabalhar na casa dele, na loja, mas ele botou cada um para ser vendedor, para depois escalar na direção da empresa. Tem que conhecer todos os meandros da empresa. Assim também foi com o Roberto Irineu Marinho, né? Não foi o dono da Globo? Quando o pai dele fundou o jornal. Oi? Irineu Marinho, né? O Roberto era o filho, né? Já morreu. Quando ele entrou, o pai dele botou para ele trabalhar lá embaixo, aonde? Nas oficinas do jornal, onde ele juntava as letrinhas para poder fazer o jornal. E disse para ele, você vai começar daqui e você vai, conforme você for crescendo, você vai subindo, de baixo para cima, até um dia chegar à presidência. Então, no dia que você chegar à presidência do jornal, você terá conhecido todo o jornal, entendeu? Então, você vai poder saber o que está acontecendo lá nas máquinas. Porque se você entra logo da presidência, aí vem o cara lá de baixo, seu fulano, está faltando isso aqui, não estou conseguindo imprimir. Você vai dizer assim, o que é isso? Então, ele começou lá, com 14, 15 anos. Naquela época, nem criança podia, né? Ali, e foi adquirindo todo o conhecimento, até que ele se tornou o presidente do jornal, das organizações Globo, né? Então, aí ele diz assim, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Vamos pegar aí a Bíblia que eu pedi a vocês? No Eclesiastes, é do Antigo Testamento. Beto, lê devagarzinho para a gente. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Lê no meu que está melhor. Aqui. O capítulo está marcado aí. De 1 a 8. Está aí marcado. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo para cada coisa, há um momento debaixo do céu,
há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Por isso que ele diz assim, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Né? Vou deixar essa daí. Fica aí com essa, depois fecha. Então, há tempo para tudo. A gente não tem que ter pressa, né? Por isso que ele diz, todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, quem disse que Kardec não usava a Bíblia, há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Assim, olha o que ele vai, agora ele vai dar a interpretação do Eclesiastes. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu destino, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Então, há tempo para tudo, né? E nós temos que cumprir essas etapas. Então, o Eclesiastes fala isso. Há tempo para tudo. Há tempo para vestir, há tempo para tirar, há tempo para matar, há tempo para destruir, há tempo para aprender, há tempo para ensinar. Há tempo para tudo, né? Se diz, a natureza não dá salto. Não dá salto. Perfeito, Menezes. Não dá. E quem tenta, quebra a perna. Né? Vamos lá na Q61. Olha a pergunta de Kardec. São permanentes para cada um? Estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Aí ele diz assim, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala. É dentro do que o Menezes falou. A natureza não dá saltos, né? Porque ele pergunta assim, são permanentes para cada um? Estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Então, ele vai dizer, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala. Então, não tem aquele que é privilegiado. Não, eu só faço isso. Não, todo mundo vai ter que fazer de tudo. Então, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Se você não passar por cada grau, por cada escala, você não vai se aperfeiçoar. Vamos lá na questão 114 do Livro dos Espíritos. Vamos voltar aqui na 114. É a famosa 114. Progressão dos Espíritos. Capítulo 1, parte 2 dos Espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos respondem, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então não tem privilégio. Né? Não tem privilégio. Somos nós que nos melhoramos. Aí depois ele vai continuar, né? Então, melhorou, você acerta. Agora vamos ler a 115, que está logo depois. Na 115 está assim. Dos espíritos, essa que eu acabei de falar ainda agora, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, Deus gostou mais de uns do que de outros. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão,
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Menezes, continua a leitura. Para eles, a felicidade eterna é sem mestre, consiste nessas perfeições. O espírito adquire esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só suportam murmurando e assim por culpa sua permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Vamos voltar lá para a questão 561. Então, está aí. Todos têm que percorrer os diferentes graus da perfeição, da escala para se aperfeiçoarem. Foi a missão que Deus deu para todo mundo. Deus que é justo, continuando a questão 561, Deus que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência, que é o conhecimento, sem trabalho, né? Deus que é justo não poderia ter dado a uns a ciência, quer dizer, o conhecimento, sem trabalho. Você quer adquirir conhecimento? Trabalha, meu filho. Trabalha. Trabalha que o conhecimento chega. Destinando outros a só adquirirem com esforço. Então, Deus não podia fazer assim. O Menezes, o Alberto e a Verinha vão ganhar o conhecimento de graça, porque eu gosto deles, que são simpáticos. Os outros vão ter que ralar. Não, todos vão ter que ralar, né? Por isso ele diz aqui. Porque aí mostra o quê? A justiça de Deus. A pessoa vai dizer assim, quer dizer que Jesus ralou? Muito também, muito. E quando? Não sei, meu filho, não sei, sabe por quê? Porque quando o nosso sistema solar foi planejado na mesa lá do arquiteto, e tem outro nome também, que é o que desenha os projetos, projetista, mas tem outro nome. Tem o arquiteto, tem o projetista, né? Mas é arquiteto mesmo. Quando o arquiteto se debruçou em cima da mesa com um papelzinho para desenhar o nosso sistema solar, Jesus já era Espírito puro. Então, quando ele passou por isso, eu não sei, mas eu sei que ele passou. Ele passou. Por quê? Porque é a prova da justiça de Deus. Não existe só Jesus. Outros Cristos, né? Jesus é o nome Yahvé, né? O nome dele. Agora, que nós demos, na realidade, foram outros grupos aqui na Terra que deram esse nome. O nome dele mesmo era Yahvé. Cristo é outra coisa. Cristo são aqueles que chegam aqui, no ápice da pirâmide. Esses recebem o título de Cristos. Então, existem vários Cristos. Vários Cristos, né? Tanto que aquela questão que é quando pergunta, né? Acho que é 625. Só olhar, não, eu vou olhar aqui. Olha a pergunta de Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Aí diz assim, para o homem da terra, constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Então, aqui na terra, nós podemos chegar ao nível de Jesus, ao que Jesus fez. Então, o tipo de perfeição moral, não é intelectual, moral. Por quê? Porque a perfeição intelectual do conhecimento, o ápice está em Deus. Está em Deus. Então, ninguém vai poder dizer assim, intelectualmente, eu sou perfeito. Quer dizer, conhecimento. Eu tenho todo o conhecimento do universo. Algum ser criado por Deus vai poder um dia dizer eu tenho todo o conhecimento do universo? Não. Nunca. Nunca. Por quê? Porque todo o conhecimento está em Deus. Ele nunca vai poder dizer, porque o dia que ele disser isso, ele é Deus. Entendeu? Agora, perfeição moral é outro departamento.
É outro departamento. Então, ele diz aqui, Deus quer dizer, nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra. Percebeu isso aqui? O que ele diz aqui? Ele é o mais puro do que apareceu na terra. Ele não disse, ele é o mais puro do que apareceu no universo. Entendeu? Existem outros mundos, mas Existem desmoronantes. outros Cristos que foram criados antes dele. Porque muitos de nós temos o medo de dizer que Jesus não foi o primeiro espírito criado por Deus. Achando que dizendo isso, ele vai estar dizendo uma heresia. Então, tem gente espírita que diz assim, não, tudo bem, né? Jesus é perfeito, mas aí vai dizer assim, tudo bem que Jesus passou tudo que a gente passou, eu até aceito isso, mas eu também vou dizer, ele foi o primeiro a ser criado. Diz que ele foi o primeiro a ser criado. E qual o valor de ter sido o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? E tem gente que diz assim também. Parece que estavam lá no momento, presenciaram isso. A evolução de Jesus foi em linha reta. Eu pergunto, alguém estava lá para ver? Não, claro que foi em linha reta, porque Jesus nunca errou. Aí faltou ler a questão 115, né? Todos foram criados simples e ignorantes. E ele mesmo prova que ele diz, deixa fazer o que eu faço. E muito mais. Ele falou, todos podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele já fez muita coisa. Quando Jesus diz que nós podemos fazer mais do que ele não se coloca como o mais sábio dos sábios, o primeiro lugar das paradas de sucesso. Ele se coloca. Ele diz, vocês poderão fazer mais do que eu faço, do que eu fiz. Então, o conhecimento é infinito. É infinito. Porque o ápice do conhecimento é em Deus. Ninguém vai chegar lá. Não adianta sofrer por isso. Agora, a perfeição moral todos podem ter. E é lógico que um espírito que foi criado bilhões e bilhões e bilhões de anos antes de Jesus, e teve espírito que foi criado, esse tem um conhecimento maior. Tem espíritos, e quando Jesus alcançou o título de perfeito, ele já era perfeito há bilhões e bilhões de anos. Da mesma forma que quando nós chegarmos à perfeição, Cristo já terá sido perfeito há muitos bilhões de anos. Quando ele começou a juntar, dizendo, gente, vamos juntar aqui o tijolo para começar a fazer o planeta Terra, ele já era perfeito há bilhões e bilhões de anos. A gente não estava nem sonhando em ir aparecer por aqui. Vamos aparecer bem depois. Mas isso diminui alguém? Não, não diminui ninguém. O que Deus vê, e já falamos sobre isso, é a intenção. É o esforço que a gente está fazendo para se melhorar. É isso que vai pesar no negócio. É o esforço que a gente. Porque Deus sabe que todos nós seremos espíritos puros. Quando a Verinha for espírito puro, Deus não vai dizer assim: oh, meu Deus, que choque eu estou. Ela chegou lá. Ele já sabe que ela vai chegar lá. Todos já sabem que ela vai chegar lá. Mas o que ele quer ver? O dia a dia. O dia a dia. É isso que pesa. É isso que é interessante, né? É o esforço que cada um de nós está fazendo por se melhorar, né? Então, vamos voltar lá na 561, que a gente estava lá, né? 561. Deixa eu voltar aqui. Então, tem a notinha de Kardec aqui, ó. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau da perfeição, numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Então, ninguém chega ao ápice de uma arte qualquer de um dia para outro. Se você é pintor,
Você vai começar com os primeiros traços e vai, com o tempo, adquirindo a perfeição dessa arte. Isso em tudo, em tudo. Vamos na 562. Aí Kardec continua, né? Já não tendo que adquirir, Kardec é danado, né? Pronto, agora, o cara não tem mais que aprender mais nada. Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso. Opa, cheguei. Jesus é Cristo. Agora eu vou comprar uma rede legal, né? Com tecido e fios de ouro, e vou deitar nessa rede. Então, diz aqui, já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto. Ele não deixa repouso assim de vez em quando, não. Ele bota logo, o Kardec bota logo, absoluto. Ou também lhes tocam ocupações. Aí os espíritos respondem: que quererias que fizessem na eternidade? Vai dormir na rede na eternidade? Que coisa chata, não é? Que coisa chata. Que querias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Vamos pegar aí o Evangelho de João. João, capítulo 5. Alguém aí pegou? Alberto, Ideína, alguém pegou a Bíblia? Pegou. Não, peraí, deixa eu ver aqui o pessoal. João 5, que eu botei aí no apoio. Deixa eu ver. Ana Constantino, Verinha, alguém pegou aí? Eu peguei. Então, você que vai ler. Vamos lá. João, capítulo 5, versículo 5 a 17. Aninha, lê devagarzinho, porque tem gente que não tem a Bíblia, tá? Para a gente todo mundo pegar. É 5:17? É capítulo 5, João, capítulo 5, do versículo 5 até o 17. Tá bom. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio diz: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha aí, olha aí. Percebeu? Então ele pergunta aqui. Kardec perguntou, né? Esses espíritos superiores estão aí sem fazer nada? E o que Jesus vem contando a história, né, do homem que está... Esse 38 anos aí, quer dizer, significa, é sinônimo de muito tempo. E no final, o que Jesus diz lá?
né? Jesus diz assim, meu pai continua, no versículo 17, meu pai continua trabalhando, meu pai é Deus, tá? E até agora, e eu também trabalho. Então, quando Kardec perguntou se os espíritos de ordem elevada se acham repouso absoluto, Jesus disse assim, não, não pode, porque o meu pai está trabalhando até agora. E se meu pai está trabalhando até agora, como é que nós, que somos filhos dele, podemos nos atrever a ir no mercado buscar uma rede para descansar? Não é? Mas Jesus quis dizer, como? Como é que nós, que somos Cristos, podemos nos achar no direito de ter a ter um repouso absoluto? Se o meu pai trabalha continua trabalhando até agora, qual é o espírito puro que vai pleitear o direito de repouso? Se quando ele olha para o pai está trabalhando até agora. Não tem esse direito. Por isso que Jesus falou. Meu pai continua trabalhando, repara bem, meu pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. Foi isso que, né? Por isso que o amigo espiritual diz assim, o que eles fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria o eterno suplício. Ainda mais sabendo que Deus continua trabalhando. E Jesus disse, meu pai trabalha, eu também vou trabalhar. E eu também trabalho. 562. Eu vou pegar aqui que eu trouxe aqui uma ilustração aqui no celular, para não trazer o caderninho, só para botar aqui. 562. 562A. De que natureza são as suas ocupações dos espíritos superiores? A resposta: receber diretamente as ordens de Deus. Essas são as funções deles, desses Cristos, desses ministros do Senhor. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo. Percebeu? Não é transmiti-las ao meu grupo, não, ali, o meu grupo. Transmiti-las ao universo inteiro. Eles são bem claros, transmiti-las ao universo inteiro e velar porque sejam cumpridas. Não é só receber a ordem e transmitir, não. Ele recebe a ordem, transmite para o universo inteiro e depois vai fiscalizar para ver se aquilo está sendo cumprido. Pergunto, é coisa pouca? Claro que não, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o espírito, já em estado elevado, tem no serviço uma obrigação prazerosa e natural, tá? Prazerosa e natural, deixa eu ver aqui que eu sei, que o alimenta por empregar as suas potências no bem comum, né? Daqueles a quem possa ajudar. E se ele, isso aqui é interessante, né? Vamos ver aqui. E se o espírito superior comenta sobre o trabalho intenso, não é por queixas ou lamentações, mas para exemplificar o verdadeiro caminho da felicidade. Porque a gente, às vezes, tem a mania de dizer assim, nossa, estou morta. Trabalhei muito, né? Nossa, não estou aguentando tantas responsabilidades das minhas costas. A gente, quando fala sobre isso, a gente está falando em termos de quê? De queixa e lamentação. Entendeu? Mas quando o espírito superior fala que ele tem um trabalho grandioso, que o trabalho dele é intenso, não é por queixa ou lamentação, mas
para exemplificar o verdadeiro caminho da felicidade. Entendeu? Então, quando ele diz que o trabalho do espírito superior, como ele disse aqui, né? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. É um trabalho intenso. Mas se ele está dizendo isso, não é do sentido de se lamentar. É para mostrar para a gente o seguinte, ó, somente assim você vai conseguir encontrar felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Porque esses espíritos são verdadeiramente felizes. Por quê? Porque para ele fazer isso é uma obrigação prazerosa e natural. Para ele é um prazer receber a ordem de Deus, transmitir tudo para o universo inteiro. É um prazer para ele, é uma alegria para ele. Entendeu? Quanto mais Deus der para eles ocupações, mais felizes eles são. Aí a pessoa vai dizer, que loucura! Não, é o entendimento que ele já tem disso. Nós íamos dizer o quê? Meu Deus, senhor, não vou aguentar. Porque nós ainda não temos a capacidade de compreender isso. Ele já tem. E ele agradece a Deus, porque ele sabe que esse é o caminho para a verdadeira felicidade. Né? Então, é muito interessante. Vamos na 563. São incessantes, quer dizer, são muitas as ocupações dos espíritos. Lê para a gente a resposta, Ideína. Lê devagarzinho, minha amiga, a resposta da 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo, pela consciência que tem de ser úteis. Então, quando a gente fala, né, quando eles perguntaram aqui, são intensas, o que ele está querendo dizer para a gente? Sim, são intensas, mas a gente não pode achar que a tarefa deles é semelhante à nossa tarefa aqui na Terra, tá? Eles não fazem mais essa atividade material que nós fazemos. Tá? Isso que ele quer falar aqui. Né? Não é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Porque senão a gente vai dizer assim, peraí, né? Então, ele diz aqui, ó, porém, ó, incessantes sim, eles estão trabalhando incessantemente, sem parar. Tá? E ativos é sempre o pensamento deles. Mas eles aqui, não identifiqueis, né? Não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as nossas ocupações aqui na Terra. O trabalho que eles estão fazendo não é igual ao nosso trabalho. Não é igual ao nosso trabalho. Só um minutinho que a câmera encostou e bateu. Não é igual ao nosso trabalho. Essa mesma atividade desconstitui um gozo pela consciência que tem de ser útil. Então, o trabalho deles é diferente do nosso trabalho. O nosso ainda é um trabalho material, não é mais o deles. Mas o trabalho deles é imenso. E eles têm grande prazer na realização do trabalho que fazem. Tá? Nós, até dentro do nosso trabalho material, a gente já tem muito prazer também, né? Principalmente quando a pessoa gosta do que faz. Já dá um prazer danado, né? Verinha, lê para mim a 563A. 563A. Concebe-se isto com relação aos espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza,
confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? É o que ele está falando aí. As grandes ocupações, aquelas, né, de maior peso, você dá àqueles que já têm condições de realizar. Então, nós realizamos as tarefas de acordo com o nosso grau evolutivo. Será que, e quando eu falo grau evolutivo, estou dizendo com o nosso conhecimento, será que algum de nós poderia hoje realizar uma cirurgia como aquele Niemeyer, como é que é o nome dele? Paulo Niemeyer, que ele é cirurgião do cérebro, tem um nome, me fugiu agora, né? Oi? Neurologista. Ele faz aquelas cirurgias no cérebro. Ou vamos pensar no Pitangui. Será que nós poderíamos fazer isso? Claro que não. Dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso conhecimento, não poderíamos. Será que nós teríamos condições de desenhar um prédio, de fazer como um arquiteto, fazer uma obra como Niemeyer fez? Que nós não temos esse conhecimento. Então, não poderíamos fazer esse tipo de coisa, né? Por isso é que aos espíritos superiores, aos cristos, né, cabem ocupações apropriadas à sua natureza, elevada. Assim também para os inferiores. Você não pode chamar o rapaz que virou cimento lá que está construindo um prédio, dizer para ele o seguinte, ó, você que vai assinar depois o habite desse prédio. Ele pode fazer isso? Não. Ele não tem conhecimento para isso. O próprio Cristo, o próprio Cristo, ele tinha a equipe dele de laboratório para preparar como é que se diz? A criação do homem aos poucos. Sim, tinha os cientistas estelares espirituais. Não é para qualquer um. Então, cada um vai fazer a tarefa, né? Dependendo do seu grau evolutivo. Por isso, eles aqui. A estes, no caso, Kardec está falando dos espíritos inferiores, cabem ocupações apropriadas à sua natureza. E fácil da gente entender, né? Agora vamos lá para 564, Alberto. Lê para a gente devagarzinho a 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há, certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Refiro-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer, que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, realmente, né, quando ele pergunta, verá espíritos que se conservam ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Sim, desencarnados e encarnados. Né? Há encarnados e desencarnados que são assim. A gente não conhece gente que você chama, fulano, quer ir lá fazer um serviço para mim? Ah, não, quando é? Segunda-feira. Não, segunda-feira é dia... Não. Quarta-feira, não, quarta-feira... Sexta... Não tem gente que é assim aqui na Terra?
Gente, não é por nada, não. Só falando um comentário simples. Tenho pessoas, né, que estão com seus 70 anos e nunca trabalharam. Né? Nunca trabalharam. Tinha uma família abastada, né? Não é que era milionário, mas que tinha uma... Então, aquela pessoa, de alguma forma, viveu assim. Tinha alguns prédios alugados, né? Viveu de renda. Não mais. E hoje, aos 70 anos, dizem, nunca trabalharam na vida. Viveram assim. Tem uma renda que entra, né? Nunca fizeram nada. Alguém nunca conheceu alguém assim, que nunca fez nada na vida? Que nunca trabalhou? Se perguntar para ele, você conhece a cadeia de trabalho? Ele vai dizer, que instrumento é esse? Que nunca trabalhou. Da mesma maneira, há espíritos que não querem fazer nada. Não querem fazer nada. Eu já contei para vocês a história da vassoura, né? Ele não queria fazer nada. Só reclamava. Não reclamava, ele fazia. Reclamava. Até que deram uma vassoura para ele e ele foi. Então, mas os espíritos dizem o seguinte: esse estado de ociosidade é temporário e depende do desenvolvimento de suas inteligências. Conforme a criatura vai adquirindo luz, ele vai percebendo que ele precisa fazer alguma coisa. Então, pesa-lhes, porém, essa ociosidade, porque ele começa a olhar para o lado, com o tempo, aquela própria ociosidade dele, frente aos outros que estão operosos, começa a incomodar, né? Então, cedo ou tarde, ele vai sentir desejo de progredir. E ele vai descobrir que, para progredir, ele vai ter o quê? Que trabalhar. E aí ele vai começar a ver que o trabalho traz uma alegria, que é bom ser útil, entendeu? Agora, é o que ele diz assim, essa visão de que é bom trabalhar, é bom participar de alguma coisa, ele diz assim, só vai acontecer com o espírito que já tem consciência de si mesmo. E eles aqui, referimos-nos aos espíritos que é o chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Então, em sua origem, todos são iguais às crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, a maioria, no início, trabalha mais porque alguém fica assim, e aí, como é que é? Vai ficar sentado sem fazer nada? Levanta, meu filho, vai fazer alguma coisa. No início, nós somos assim. Nós só fazíamos porque tem alguém dizendo assim, levanta daí. Entendeu? Que alguém disse assim, você é chato, né? Você me mandou trabalhar. Então, no início ele não quer fazer nada. Depois ele começa a fazer porque tem alguém que fica cutucando ele. Vai lá, faz alguma coisa. Demonstra que você serve para alguma coisa. Mais tarde, ele vai fazer por prazer. Ele vai fazer por prazer, não vai precisar ninguém avisar. Ele vai fazer por prazer. Mas é o que ele falou aqui, isso é um processo evolutivo. Isso é uma coisa que vai acontecer aos poucos, conforme o espírito vai adquirindo consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. Aí sim, tá? É uma coisa que o cara vai caminhando. É igual assim, você está parado, tem um lugar ali, todo mundo está trabalhando, você está sentado no canto, olhando todo mundo trabalhar. Com o passar do tempo, isso te incomoda, né? Nossa, o pessoal vai jogar pedra aqui. Aí você levanta, quer uma mãozinha aí? Quer uma mãozinha? Vem aqui, dá ajuda aí. Aí você começa. Até que você disse assim. Aí no outro dia você chega lá e diz assim: gente, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, né? Depois você é o primeiro a chegar na obra.
Opa, chega lá, esse pessoal está demorando, esse pessoal que não chega, será que esqueceram que tem serviço? Entendeu? Mas isso é uma conquista que o Espírito vai fazendo. Eu trouxe aqui um trechinho que eu achei interessante do livro Nosso Lar, que é o capítulo 16 do Nosso Lar. Eu nem peguei o nome do capítulo, eu só... Ah, não, coloquei sim. Não, Nosso Lar, capítulo 16. Pega ali, Menezes, para mim, por favor, Nosso Lar, só para a gente... na prateleira de baixo, lá no canto, aí, Nosso Lar. Está aí, não, você vai tomar em cima dele, isso. Eu não sei se... Nosso Lar, capítulo 16, o nome do capítulo é Confidências, tá? Confidências. Diz assim, ocupação nas esferas elevadas, tá? É uma análise de um trecho desse capítulo falando sobre isso. Nosso lar é uma colônia onde habitam espíritos ainda imperfeitos. Tem muita gente que acha que nosso lar é o primeiro lugar nas paradas de sucesso. Não, ainda é uma colônia umbralina, tá? Vinculados à matéria, que se preparam para uma nova reencarnação. Sua mãe, falando lá do... Portanto, é a mãe do Lísias, que era o visitador da saúde, né? Aquela família que recebeu o André Luiz. Então, a mãe dele, eu esqueci o nome dela, sua mãe, a mãe de Lísias, apresenta qualidades morais acima dessa condição. Qualidades morais acima da maioria dos moradores de nosso lar, que lhe permitem situar-se entre bons espíritos, já dedicados à prática do bem. Assim como a grande maioria das pessoas que desconhecem as características das organizações espirituais mais elevadas, André Luiz imaginou tratar-se de uma região onde vive-se em encantamento e meditações sublimes. Ele, quando conheceu a família, e logo nos primeiros dias lá em nosso lar, já envolto, ele pensou que era um lugar, né, de encantamento e meditações, né? No entanto, a mãe de Lísias o corrigiu dizendo: a esfera elevada, meu filho, ela falando para André Luiz, requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Porque quando ele viu aquele pessoal ali, né? Disse, nossa, que é um paraíso no céu. Todo mundo aqui deve viver de quê? De encantamento, de meditações, né? De tocar harpinha, de ficar flutuando, né? Para lá e para cá. Isso é o que ele pensou. E ele falou para ela, eu esqueci o nome dela, que é a mãe do Lísias, né? E ela disse para ele, né? A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais responsabilidades ele tem. E ele pensou que ia trabalhar lá, que nem na Terra, ser médico, né? Já diferente, né? Então, a gente às vezes pensa isso, né? Mas não. Quanto mais alto você se encontra, mais responsabilidade você tem. Por isso que Jesus falou: meu pai continua trabalhando e eu trabalho também. Vamos para a última aqui. E em 65. Kardec pergunta, atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, trabalho de arte. Né? Repare, ele está falando aqui da nossa arte, dessa arte que nós trabalhamos aqui, realizando aqui na Terra. Né? Vou dando um spoilerzinho, né? Sobre arte. Para o espírito superior, a nossa arte está bem aquém, né? Mas ele diz o seguinte:
eles, quando ele diz atentam, quer dizer, se interessam, essa é a pergunta, se interessam os espíritos, esses sublimes, superiores, em nossos trabalhos de arte, por eles se interessam, eles dizem, eles prestam atenção na nossa arte, na arte que você realiza, tá? E se interessam se essa arte promove a elevação dos espíritos e traz progresso. Se essa arte que nós praticamos aqui prove a elevação dos espíritos e traz progresso para a humanidade, eles até são simpáticos a ela. Mas, se não, não tem valor nenhum para eles. Até porque a nossa arte aqui, em comparação à arte, né, que eles, que os espíritos superiores conhecem, é totalmente diferente, né? É muito mais elevada. Mas a nossa só vai interessar para eles se ela prover a elevação dos espíritos e promover o progresso da humanidade. Caso contrário, não. Tá? Depois, aqui em 66, vai abrir isso um pouquinho mais. Hoje é dia 9, semana que vem... Ah, meu Deus, eu estava aqui em agosto, então, peraí. Semana que vem, dia 16. Botem aí, na questão 566. 16/9/24, a gente entra na questão 566. Tá bom? Então, a gente vê quanto é interessante, né? Esse conhecimento do mundo dos espíritos, né? Isso aqui é de lá. Esse conhecimento do mundo dos espíritos. Quão interessante ele é. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia, né, totalmente equivocada do que seja o trabalho da espiritualidade, né? Achando que, nossa, né, eles não têm mais coisa. Inclusive, tem aquele ditado popular, não sei se você lembra, né? Você quer que alguma coisa seja feita, procura aquela pessoa que está mais ocupada. Não é assim que a gente fala? Você quer fazer uma coisa? Dá uma olhada. Quem é que está mais ocupado? Pede para ele, que ele vai fazer. Que ele vai fazer. Se tiver alguém assim meio paradão, e ó, fica assim meio desconfiado e dali não vai sair nada. Entendeu? Dali não vai sair nada. Então, eles trabalham muito. Imagine, né, gente? Opa, depois imagine o trabalho de um espírito como Jesus. O quanto ele deve realizar. Cuidar de cada uma das ovelhas. Né? Espalhar conhecimento para o mundo todo, para o universo, né? Verificar se está sendo feito, auxiliar. Mãe de Lísias é Laura. Laura, mãe de Lísias é Laura. Muito bem, obrigada, Início. E ela já... Capítulo 16. Capítulo 16. É a mãe do André Luiz. A mãe de Lísias está no 7. Então é a mãe do André Luiz que está falando com ele. É a mãe do André Luiz que falou para ele, meu filho, nas esferas mais elevadas, trabalha muito mais. Não é a mãe de Lísias, não. No capítulo 16, Confidências, é a mãe de André Luiz falando para André Luiz, né? Porque ele achou que ela, a mãe de André Luiz, já estava no nível mais alto, acima do pessoal da colônia Nosso Lar. Tanto que ela não residia em Nosso Lar. Ela residia em outra esfera. Tanto que André Luiz, para visitar a mãe, ele foi levado a essa outra esfera. Teve umas 2 vezes ela veio ao Nosso Lar. Mas uma vez ele foi lá e não pôde ficar muito tempo, né? Então ela estava num nível muito mais elevado que o André e o pai dele, que estava até num nível bem mais cheio de dificuldades. Então ela estava no nível superior. E ela fala para ele, nas esferas mais elevadas se trabalha muito mais. Não ficamos em meditações, em encantamentos, não. É trabalho, 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 né? Então, gente, a gente vai encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade da gente ver, né? Falar sobre isso é muito importante falar para ele, porque tem pessoas que têm ainda, né? Principalmente algumas religiões, as pessoas têm uma ideia, né? Assim, que é primeiro que dão a esses espíritos o nome de santos, né? Então, dão a esses espíritos o nome de santos
e que esses santos ficam só ali, né, fazendo a tua vontade. Ah, meu Santo Antônio, tu precisa de casar, né? Santo Antônio de casa. Santo Antônio, tu precisa de casar, arruma um marido para mim. Aí Santo Antônio, que não tem mais nada do que fazer, não é verdade? Vai arrumar um marido para aquela, como dizia minha avó, para aquela sujeita, ou para aquele sujeito, uma mulher para aquele sujeito. Então, essa. Aí tem outro também. Tem o Santo das Causas Perdidas, né? Que eu, não, acho que é São Judas Tadeu, né? São Judas Tadeu, causas difíceis. Das causas é difícil. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Mas eu só acordo às 10 horas para sair de casa para procurar emprego. Não consigo achar. Aí eu apelo para quem? São Judas Tadeu. Ora, São Judas Tadeu, que também não tem nada para fazer, vai achar. Aí o São Judas Tadeu também é patrono do Flamengo. O Flamengo precisa ganhar a Libertadores da América. São Judas Tadeu resolve o nosso caso aqui, que a gente precisa ganhar a Libertadores. São Judas Tadeu também não tem mais nada para fazer, vai dar força para o Flamengo, né, para ganhar a Libertadores. Tem gente que pensa isso, gente. Tem gente que pensa isso. Estou precisando me livrar daquela vizinha. O meu santinho, a minha santinha ajuda. Não é assim? Tem gente que pensa isso. E os santos, que na realidade são esses espíritos, né? Gente, alguns nem o título de santo merecem. Porque muitos que foram canonizados não tinham a mínima condição. De nada. Devem estar no hospital morrendo de vergonha, porque alguém resolveu dar a eles o título de santo. E quando alguém fala assim, santo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, só lembrar dos reis espanhóis, aqueles dois, que todo mundo sabe quem é, né? Os patronos da Inquisição, que receberam o título de santo. Imagina essa criatura, quando alguém diz, só ele, pelo amor de Deus, esquece disso. Então, tem uns que receberam o nome de santo que estão até hoje chorando por causa disso, pedindo, pelo amor de Deus, para você não fazer isso. E os que mereciam, esses então é que querem, não querem. Pelo amor de Deus, não me dá esse título. Não me dá esse título. Comece pensando em Jesus, né? Quando disser assim, bom mestre, ele, não, bom não, meu filho. Não me chame de bom. Eu não sou bom. Bom é Deus. O único título que eu aceito é mestre. Me chama de mestre, porque eu vim aqui para trazer esse Jesus. Jesus não quis o título de bom. Entendeu? Mas tem algumas religiosas que, infelizmente, né, endeusam esses espíritos que foram gente como a gente, fizeram um monte de besteira como a gente já fez, fizeram também muita coisa boa, mas que, né, foram homens e mulheres como nós. E os transformam em criaturas magnânimas. Mas muitos deles estão aí, ó, até hoje, ó, tem muitos deles que estão suando aí, trabalhando para se melhorar, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. O título, o merecimento vem com trabalho, é resultado de um trabalho no bem. É daí que começam a sair os títulos e os merecimentos. E eles nem querem os títulos. Então, gente, a gente vai encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos, estudando, trabalhando, aprendendo essas lições, para que a gente possa crescer em beleza, né, crescer em luz, principalmente. Lembrando a todos que hoje nós teremos a nossa segunda palestra do Setembro Amarelo, né? Que é Todos pela Vida. Quem vem conversar com a gente hoje é a nossa irmã Geisa Jordão. O tema que a Geisa vai desenvolver é suicídio entre crianças e jovens. Como saída para as dores emocionais. Por quê? Porque muitas crianças e jovens, não aguentando mais as crises emocionais, buscam suicídio. Então, acham que o suicídio é uma saída para as dores emocionais.
Então, vai ser muito interessante que a nossa irmã Geisa tem para nos falar, tá bom? E todos são convidados. Nossa palestra pública começa às 18h40. Daqui a 20 minutos, tá, gente? Nós retornamos para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Amaral Pereira. Um beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente está de volta.